Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Embora a anatomia não seja avaliada nos procedimentos de análises clínicas, ela é fundamental para que a gente possa compreender a estrutura e a função dos órgãos e tecidos no corpo humano, permitindo uma melhor interpretação dos resultados dos exames laboratoriais e dos diagnósticos clínicos. Vocês sabem identificar a forma e a função das estruturas do sistema articular? Bom, se não sabem, então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca de pau nesse vídeo. Então, flexíveis amigos, vamos compreender a constituição do sistema articular e suas concepções anatômicas e funcionais. A gente deve sempre ter em mente que o nosso corpo, de um ponto de vista fisiológico e anatômico, é a mais perfeita das máquinas em funcionamento. Graças às suas articulações, o corpo é capaz de realizar infinitos movimentos, juntamente com as estruturas ósseas, conferindo mobilidade entre as mesmas e estabilizando as zonas de junção entre os vários segmentos do esqueleto. A gente sabe que os ossos do corpo humano se unem uns aos outros para constituir o esqueleto. E essa união tem somente a finalidade de pôr ossos em contatos, mas também de permitir a mobilidade. Na classificação das articulações, elas podem ser classificadas em três grandes grupos, apesar das variações entre elas. E esses grupos vão ser as articulações fibrosas ou as sinartroses, também chamadas de articulações sólidas. Nessas articulações, o elemento que se interpõe ao osso, que se articula, é um tecido fibroso, um tecido conjuntivo fibroso. A gente encontra esse tipo de articulação na maioria do crânio, exceto na ATM, que é a articulação temporomandibular. A mobilidade dessas articulações é significativamente reduzida, embora o tecido conjuntivo interposto confira uma discreta flexibilidade no crânio. A gente ainda pode encontrar três tipos de articulações fibrosas. Uma delas é a chamada sutura. É um tipo de articulação encontrada somente no crânio, onde os ossos adjacentes são unidos por uma camada fina de tecido conjuntivo. Na maturidade, as fibras da sutura começam a ser substituídas, tornando-as firmemente unidas, onde é chamada então de sinostose. Uma sutura ela pode ser classificada como plana, como serrátil ou como escamosa. A gente tem as gonfoses, são articulações fibrosas que têm como especialização a fixação dos dentes nas cavidades alveolares, na mandíbula e maxila. São articulações nas quais um processo cônico está inserido numa cavidade semelhante ao encaixe de um pino de uma tomada. Nos seres humanos, os únicos exemplos de gonfose são as articulações entre as raízes dentárias e seus alvéolos na maxila ou na mandíbula. Esse tipo de articulação, ele também basicamente não apresenta movimento. Aí a gente pode falar também das sindesmoses. É um tecido conjuntivo fibroso que se interpõe nessas suturas, mas não ocorre entre os ossos do crânio. Só tem registro de dois tipos de exemplo dessas articulações na nomenclatura anatômica, que é a sindesmose tibiofibular, fica na perna, e a sindesmose radioulnar, que fica no antebraço.
A gente tem as articulações cartilaginosas, chamadas de anfiartrose. Nessas articulações, o tecido que se interpõe é cartilaginoso. Nas anfiartroses, os ossos são unidos por cartilagens que permitem pequenos movimentos nessas articulações. Por isso, são conhecidas como articulações de movimentos limitados. A gente pode encontrar dois tipos de articulações cartilaginosas, que são as sincondroses e as sínfises. As sincondroses. Nesse tipo de articulação, os ossos são unidos por uma cartilagem hialina e muitas das articulações são temporárias, onde a cartilagem vai sendo substituída por um tecido ósseo com o passar do tempo. Os exemplos mais comuns são as dos ossos longos, as epífises proximal e distal com a diáfise. Entre algumas cartilagens do crânio, as articulações da costela, mais precisamente os 10 primeiros pares de costelas, e as cartilagens costais são sincondroses permanentes. A exemplo disso, a gente tem a articulação externo-costal anterior. As sínfises. Nessas articulações, os ossos eles têm as suas superfícies articulares unidas por sínfises e cobertas por uma camada cartilaginosa e fibrosa. A gente pode observar entre os ossos dessas articulações um disco fibrocartilaginoso, sendo essa a característica distintiva de uma sínfise. Por serem compreensíveis, esses discos permitem que a sínfise absorva os impactos sofridos. A exemplo de sínfises é a articulação entre os ossos púbicos e a articulação entre os corpos das vértebras. Temos também as articulações sinoviais, ou as chamadas diartroses. A maioria das articulações do corpo é do tipo sinovial. Nessas articulações, as superfícies articulares dos ossos são recobertas por uma cartilagem e unidas por um ligamento revestido por uma membrana sinovial. Em alguns casos, essas articulações podem ser divididas completamente ou não por um disco ou menisco articular, cuja periferia se mantém contínua com uma cápsula fibrosa, enquanto as faces livres vão ser cobertas por uma membrana sinovial. A exemplo de uma articulação sinovial, a gente tem a articulação do joelho. Agora vamos ver um pouquinho da classificação das articulações sinoviais quanto ao movimento e a sua forma. A gente sabe que o movimento das articulações sinoviais depende essencialmente da forma das suas superfícies que entram em contato e dos meios de conexão que podem limitá-lo. As articulações dependentes desses fatores podem realizar movimentos de 1, 2 ou 3 eixos. Então a gente vai ver primeiro a classificação quanto ao movimento e depois em seguida quanto à forma. A articulação monoaxial ou uniaxial. Essa articulação ela realiza movimentos apenas em torno de um eixo, chamados de 1 grau de liberdade. Nesse tipo de articulação, apenas flexão e extensão são permitidos. Existem duas variedades nas quais o movimento é uniaxial: o guinglímeo, ou em dobradiça, e o trocoide, ou em pivô. A exemplo de guinglímeo é a articulação do cotovelo, e a exemplo do trocoide, a articulação rádio-ulnar. A articulação biaxial. A gente chama de biaxial quando ela realiza movimento em torno de 2 eixos, né? Ou os chamados 2 graus de liberdade. São as articulações que realizam, além da flexão e extensão, a abdução e a adução. Existem duas variedades de articulações biaxiais, que são as condilar e as selar. A articulação condilar, ela é constituída por uma superfície articular ovoide ou condilar, onde se encaixa em uma cavidade elíptica
de modo a permitir os movimentos de extensão, flexão, adução, abdução e circundução, ou seja, realiza todos os movimentos articulares menos uma rotação axial. A exemplo dessa articulação, a gente tem a articulação temporocondilar. A articulação celular. As faces articulares dessa articulação apresentam-se reciprocamente côncavas e convexas e permitem os mesmos movimentos das articulações condilares. Como exemplo, a gente vai ter a articulação do punho, a radiocarpal. A gente tem a articulação triaxial, que é aquela que realiza o movimento em 3 eixos, ou chamados 3 graus de liberdade. São articulações que, além de realizar extensão, flexão, adução, abdução, também permitem o movimento de rotação. Existe uma variedade nessa articulação onde o movimento é multiaxial, chamada de esferóide ou enartrose. Articulação plana ou artrodias. Essas articulações permitem apenas os movimentos deslizantes e a gente pode identificar essa articulação nas articulações dos corpos vertebrais e em algumas articulações do carpo e do tarso. Agora vamos ver as estruturas das articulações móveis, né? A gente pode citar como estrutura das articulações móveis os ligamentos, as cápsulas articulares, os discos e os meniscos. Também as bainhas sinoviais, dos tendões e das bolsas sinoviais. Os ligamentos, eles são junções de tecido conjuntivo e estão entre os ossos com a finalidade de ajudar a estabilizar as articulações. São maleáveis, flexíveis, muito resistentes, elásticos, para permitir perfeita liberdade de movimento. A cápsula articular, ela apresenta-se como uma membrana conjuntiva que envolve as articulações sinoviais e tem formato de bolsa, composta por 2 camadas, uma é a membrana fibrosa mais externa e outra a membrana sinovial mais interna. A membrana fibrosa, ou essa mais externa, também é chamada de cápsula fibrosa e é mais resistente e pode estar mais reforçada por alguns pontos por feixes fibrosos que vão formar ligamentos capsulares responsáveis por aumentar a resistência. Internamente está a membrana sinovial, onde forma um sulco fechado, denominado cavidade sinovial, e ela é extremamente vascularizada e inervada, sendo encarregada da produção do líquido sinovial. A sinóvia, ou líquido sinovial, pode ser então caracterizada como uma verdadeira secreção ou como um ultrafiltrado do sangue, mas certo que contém ácido hialurônico, que confere uma viscosidade necessária, e a função desse ácido hialurônico, então, é basicamente uma lubrificação da articulação. Os discos e meniscos são estruturas fibrocartilaginosas encontradas em diversas articulações sinoviais interpostas nas superfícies articulares. Assim como a sinóvia, os meniscos também têm sua função questionada. Alguns anatomistas afirmam que essas estruturas serviriam para melhorar a adaptação das superfícies que se articulam. Outros já acham que os meniscos são destinados a receber fortes pressões, agindo como potentes amortecedores. A bainha sinovial dos tendões. Essas estruturas facilitam o deslizamento dos tendões que passam através de túneis fibrosos e ósseos. As bolsas sinoviais, ou as bursas, são aberturas localizadas no tecido conjuntivo entre músculos e tendões, ligamentos e ossos, e se apresentam como sacos fechados de revestimento sinovial. Sua função é facilitar o deslizamento do músculo ou dos tendões sobre uma proeminência óssea ou ligamentosa.
E agora vamos ver os principais movimentos realizados pelo segmento do corpo. O movimento de uma articulação é realizado obrigatoriamente em torno de um eixo, denominado eixo de movimento. Esses eixos seguem uma direção definida, como antero-posterior ou ventro-dorsal, látero-lateral ou longitudinal, ou crânio-caudal. E a gente deve memorizar que o movimento realizado, a determinação do eixo de movimento, é feita obedecendo a seguinte regra: a direção do eixo de movimento deve sempre ser perpendicular ao plano no qual ele se realiza o movimento em questão. Dessa forma, a gente vai saber que todo movimento é realizado em um plano determinado e seu eixo de movimento é perpendicular àquele plano. O nosso corpo executa vários movimentos ao mesmo tempo e todos esses movimentos recebem nomes específicos, porém eu vou abordar basicamente só os principais. Então vamos começar com movimentos angulares. A gente percebe que nesses movimentos há uma diminuição ou um aumento do ângulo existente entre os segmentos que se deslocam e aquele que permanece fixo. Quando ocorre um aumento do ângulo, diz que se houve uma flexão, e quando ocorre uma diminuição, diz que ocorreu uma abdução. Os movimentos angulares de flexão, de extensão, ocorrem no plano sagital, ventero-dorsal. E, seguindo a regra já citada anteriormente, esses eixos de movimento é látero-lateral. A adução e a abdução. Nesse movimento, os segmentos envolvidos são deslocados, respectivamente, em direção ao plano mediano ou em direção oposta, ou seja, afastando-se dele. No caso, os dedos das mãos e pés, prevalece o plano mediano do membro, e sempre é preciso lembrar que os movimentos de abdução e adução são realizados em plano frontal, e que seu eixo de movimento é antero-posterior, como também ter em mente de que a realização do movimento é feita levando-se em consideração a posição anatômica. Movimento de rotação. Nesse movimento, a gente percebe que o segmento gira em torno de um eixo longitudinal, ou seja, vertical. A gente reconhece uma rotação medial dos membros, quando uma face anterior dos mesmos gira em direção ao plano mediano do corpo e uma rotação lateral no movimento oposto. Se for observado, a regra do eixo do movimento, ela continua sendo obedecida. Isso é, a rotação, considerada a posição de descrição anatômica, é realizada em plano horizontal e o eixo do movimento perpendicular a esse plano é vertical. A circundução. Esse movimento ocorre em alguns segmentos do corpo, principalmente nos membros, e se dá pela combinação que inclui a adução, extensão, abdução e flexão, que resulta na circundução. Esse movimento é a extremidade distal do segmento descreve um círculo e o corpo do segmento uma forma de cone, cujo vértice é representado pela articulação responsável pelo movimento. Então, revisando, no decorrer de nossos estudos, a gente pode perceber que o corpo funciona muito bem, pois as articulações realizam vários movimentos junto às estruturas ósseas. As articulações são classificadas em grupos, como articulações fibrosas, sólidas, cartilaginosas, ou com movimentos limitados, e as sinoviais, que são articulações com movimentos maiores. Nas articulações fibrosas, a gente tem pelo menos 3 tipos de articulações, que são as suturas, gonfoses e sindesmoses. Nas articulações cartilaginosas, a gente tem 2 tipos, que são as sincondroses e as sínfises. E a maior parte do corpo é do tipo sinovial. As superfícies articulares dos ossos são recobertas por uma cartilagem e vinculadas por ligamentos revestidos por uma membrana sinovial.
A gente viu também que as articulações sinoviais podem ser classificadas quanto à sua forma e movimento, que são articulações monoaxial, biaxial e triaxial, articulação condilar, selar, esferoide ou enartrose e articulação plana ou artrodíase. E também a gente pode observar as estruturas das articulações móveis, onde temos os ligamentos das cápsulas articulares, os discos e meniscos, as bainhas sinoviais dos tendões e as bolsas sinoviais. E também a gente sabe que o corpo realiza movimentos, esses, por sua vez, o fazem em torno de um eixo, denominado eixo de movimento. E esses movimentos têm nomes específicos como movimentos angulares, adução, abdução, rotação e circundução. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.